Quando tentou abrir a primeira gaveta da bancada, ela deslizou com um ruído suave e revelou dezenas de pequenos frascos de vidro. Cada frasco continha algo diferente: o eco de um riso infantil, o sussurro de uma canção de ninar, fragmentos de conversas que pareciam flutuar como pequenas luzes douradas. Eram momentos que haviam se perdido de suas épocas e agora se acumulavam ali, esperando para voltar ao lugar certo. Então ele decidiu que era hora de organizá-los e devolvê-los às suas eras corretas. Seria um trabalho delicado, e ele tinha tempo suficiente para fazer isso com calma. Pegou uma cesta de vime que estava pendurada na parede e a colocou sobre a bancada principal. Logo depois ele abriu a segunda gaveta e encontrou mais fragmentos temporais. Melodias de valsa que dançavam no ar, o barulho de chuva em tardes de verão, palavras de amor sussurradas há décadas. A oficina estava repleta de relógios antigos que faziam um coro suave de tic-tacs em ritmos diferentes. Alguns eram de parede, outros de mesa, e havia até mesmo um pequeno relógio de bolso aberto que mostrava horas de uma época que ele não conseguia identificar. A luz dourada da manhã entrava pelas janelas empoeiradas e fazia os fragmentos temporais brilharem suavemente dentro de seus frascos. Ele pegou o primeiro frasco e o ergueu contra a luz. Era o som de passos em pedras antigas, claramente de uma era medieval. Com cuidado, ele colocou o frasco na cesta e pegou o próximo. Este continha o riso de uma criança brincando em um jardim vitoriano. E logo depois veio outro, com o eco de sinos de igreja de algum domingo perdido no tempo. Cada gaveta que ele abria revelava mais tesouros temporais esquecidos. Havia o cheiro de pão fresco de uma padaria do século XVIII, o murmúrio de ondas em uma praia, onde alguém havia feito uma promessa de amor, e até mesmo o silêncio especial de uma biblioteca, onde grandes descobertas foram feitas. Aos poucos, a cesta foi se enchendo com esses pequenos milagres do tempo. Enquanto trabalhava, ele notou que alguns fragmentos pareciam mais urgentes que outros, como se soubessem que suas épocas os esperavam com saudade. O sussurro de uma mãe cantando para seu bebê vibrava mais intensamente, e as risadas de crianças brincando em um pátio de escola pareciam querer escapar de seus frascos. Com paciência, ele organizou cada um deles na cesta, criando pequenos grupos por épocas. A bancada agora estava mais organizada, e ele podia ver claramente quantos momentos precisavam voltar para casa. Havia fragmentos da antiguidade, da Idade Média, do Renascimento, e até mesmo alguns bem recentes, que haviam se perdido apenas algumas décadas atrás. O ar da oficina parecia mais leve agora, como se os próprios momentos estivessem aliviados, por finalmente terem uma chance de retornar. Quando terminou de examinar todas as gavetas, ele ergueu a cesta cheia de frascos e sentiu o peso suave de todas aquelas memórias perdidas. Cada fragmento tinha sua própria luz dourada e juntos criavam um brilho caloroso que aquecia seu rosto. Era hora de levá-los ao jardim, onde o grande relógio de pedra o ajudaria a calibrar o tempo para que cada momento pudesse encontrar seu caminho de volta. Ele caminhou até a porta da oficina, segurando a cesta com cuidado para não balançar demais os preciosos frascos. O som dos relógios antigos o acompanhou até a soleira, como uma despedida gentil, e então ele pisou na grama macia que levava ao jardim dos ponteiros. Seus pés tocaram a grama do jardim e ele sentiu imediatamente a diferença no ar. Aqui, o tempo parecia se mover de forma mais visível, como se pudesse ver as horas fluindo entre as plantas. O jardim se estendia à sua frente em círculos concêntricos, com canteiros organizados como os números de um relógio gigante. Ele caminhou devagar pelo primeiro círculo, observando como cada canteiro tinha suas próprias flores que marcavam as horas. As margaridas do meio-dia estavam completamente abertas, enquanto as damas da noite permaneciam fechadas, esperando seu momento.
Logo depois, ele notou que alguns girassóis menores acompanhavam o movimento do sol com suas faces douradas, e isso o fez sorrir. A cesta em seus braços vibrava suavemente, e os fragmentos temporais dentro dos frascos pareciam reconhecer o lugar. Algumas das luzes douradas pulsavam mais intensamente, como se soubessem que estavam mais perto de casa. Ele parou por um momento para observar esse fenômeno, fascinado pela forma como os momentos perdidos reagiam ao ambiente temporal do jardim. No centro de tudo, erguia-se o grande relógio de pedra. Era uma estrutura impressionante, talhada em granito cinza com veios dourados que brilhavam sob a luz do sol. Os ponteiros eram feitos de bronze verde escuro, e cada um tinha quase a altura de uma pessoa. Então ele se aproximou, ainda segurando a cesta com cuidado. Sandials menores cercavam o relógio principal, cada um apontando para direções diferentes e marcando tempos de eras distintas. Ele reconheceu alguns dos símbolos gravados na pedra: hieróglifos egípcios, números romanos, algarismos árabes e até mesmo marcações que pareciam muito mais antigas que qualquer civilização conhecida. Ele colocou a cesta no chão, ao lado de uma das bases de pedra, e se aproximou do mecanismo principal. Os ponteiros estavam desalinhados, apontando para horários que não faziam sentido juntos. O ponteiro das horas marcava 3, enquanto o dos minutos apontava para o 8, e havia um terceiro ponteiro, mais fino, que parecia tremer entre diferentes posições. Com as duas mãos, ele tocou o ponteiro maior. A pedra estava surpreendentemente quente, como se pulsasse com vida própria. Lentamente, ele começou a girá-lo, sentindo uma resistência suave que cedeu gradualmente. Enquanto movia o ponteiro, ele ouvia um som baixo e musical, como se sinos distantes estivessem respondendo ao movimento. O jardim inteiro pareceu suspirar quando o ponteiro das horas encontrou sua posição correta. As flores ao redor se mexeram ligeiramente, mesmo sem vento, e ele percebeu que algumas das que estavam fechadas começaram a se abrir devagar. Era como se o tempo no jardim estivesse sendo reorganizado, sincronizado novamente. Então ele passou para o ponteiro dos minutos. Este era mais pesado, e exigiu que ele usasse todo o peso do corpo para movê-lo. A cada movimento, pequenas faíscas douradas saltavam do bronze, e ele sentiu uma vibração suave subindo pelos braços. O som musical ficou mais complexo, como se mais instrumentos tivessem se juntado à melodia. Enquanto trabalhava, ele notou que os fragmentos temporais na cesta começaram a se organizar sozinhos. Os frascos se moviam suavemente, agrupando-se por períodos históricos. Os momentos da antiguidade se juntaram em um canto, enquanto os do Renascimento formaram outro pequeno grupo. Logo depois, até mesmo os fragmentos mais recentes encontraram suas posições. O terceiro ponteiro foi o mais delicado de ajustar. Era fino como uma agulha e tremia constantemente, como se estivessem medindo algo além do tempo comum. Ele o tocou com apenas 2 dedos, fazendo movimentos minúsculos e precisos. Cada pequeno ajuste fazia com que diferentes sundials ao redor piscassem com luz própria. Quando finalmente conseguiu alinhar todos os 3 ponteiros, o jardim inteiro se transformou. As flores pareciam mais vibrantes, os sundials menores giraram até encontrar suas posições corretas, e até mesmo a grama sob seus pés pareceu ficar mais verde. O ar vibrava com uma harmonia sutil, como se todas as horas do dia estivessem cantando juntas. Ele se afastou do relógio principal e observou seu trabalho. Os ponteiros agora se moviam em perfeita sincronia, marcando não apenas a hora atual, mas também criando conexões visíveis com todos os outros marcadores de tempo no jardim. Linhas de luz dourada, quase imperceptíveis, ligavam o relógio central aos sundials menores. A cesta ao seu lado agora brilhava com uma luz mais intensa. Os fragmentos temporais estavam claramente agitados, mas de uma forma positiva,
como se estivessem ansiosos para continuar a jornada de volta para casa. Alguns dos frascos tinham começado a flutuar ligeiramente dentro da cesta. Ele se ajoelhou ao lado da cesta e passou a mão sobre os frascos. Cada um estava quente ao toque, e ele podia sentir a energia temporal pulsando através do vidro. Os momentos pareciam estar se preparando para a próxima etapa, carregando-se com a energia temporal que o relógio calibrado agora fornecia ao jardim inteiro. Ao redor dele, as flores continuavam seu ciclo natural, mas agora de forma mais coordenada. Ele observou como as petúnias da tarde começaram a se fechar lentamente, enquanto as flores vespertinas se preparavam para abrir. Era como assistir a uma dança coreografada pelo próprio tempo, mas agora de forma mais coordenada. Ele observou como da tarde começaram a se fechar lentamente, enquanto as flores vespertinas se preparavam para abrir. Era como assistir a uma dança coreografada pelo próprio tempo, mas agora de forma mais coordenada, e parece-me ser a uma dança coreografada, brilhando ligeiramente sob a luz do sol, como se fossem abençoadas pelo tempo que acabara de ser reorganizado. Aos poucos, ele chegou ao topo da colina, onde a paisagem se abria em um espetáculo silencioso. Círculos de pedra estavam dispostos pelo terreno, cada um de um tamanho diferente, como se fossem anéis gigantes deixados por algum artesão antigo. Então ele compreendeu que havia chegado ao lugar certo, pois cada círculo irradiava uma energia particular que ressoava com os fragmentos em sua cesta. O primeiro círculo, o menor deles, era feito de pedras claras e lisas. Ele se aproximou com cuidado e notou que as pedras pareciam brilhar suavemente, como se guardassem a luz de manhãs muito distantes. Logo depois, ele abriu a cesta e procurou entre os fragmentos temporais, deixando que seus dedos sentissem a vibração de cada um. Um riso cristalino de criança pulsou contra sua palma, e ele soube imediatamente que pertencia àquele primeiro círculo. Com movimentos lentos, ele colocou o fragmento no centro das pedras claras, e foi então que uma sensação de completude preencheu o ar. O riso pareceu se expandir por um momento, ecoando suavemente, antes de se acomodar em seu lugar correto. Ele caminhou até o segundo círculo, este feito de pedras mais escuras e rugosas. As pedras tinham uma textura que lembrava casca de árvore antiga, e quando ele passou a mão sobre elas, sentiu o peso de anos que haviam se acumulado em suas superfícies. Então ele procurou novamente na cesta, e seus dedos encontraram um sussurro que carregava o cheiro de terra molhada e folhas caídas. O sussurro se encaixou perfeitamente no círculo de pedras escuras, e ele observou como o fragmento se instalou entre as pedras com uma naturalidade reconfortante. O som permaneceu ali por alguns segundos, como uma conversa antiga que finalmente encontrava seus ouvintes. Depois disso, o sussurro se aquietou, tornando-se parte do círculo, como se sempre tivesse pertencia àquele lugar. O terceiro círculo era o maior de todos, construído com pedras de cores variadas, que formavam um mosaico irregular. Algumas pedras eram vermelhas como argila, outras azuis como o céu de inverno, e havia ainda aquelas que brilhavam com tons dourados. Enquanto ele se aproximava, a cesta em seus braços vibrou suavemente, indicando que havia algo especial esperando por aquele círculo. Ele mergulhou a mão entre os fragmentos e encontrou uma melodia que parecia conter várias vozes ao mesmo tempo. A melodia era complexa, tecida com harmonias que se entrelaçavam como fios de cores diferentes. Então ele a colocou cuidadosamente no centro do círculo maior, e a melodia começou a se espalhar pelas pedras coloridas, cada tom encontrando sua pedra correspondente. As pedras vermelhas ressoaram com as notas mais graves, enquanto as azuis capturaram as melodias mais agudas. As douradas pareciam guardar os acordes que uniam tudo, criando uma sinfonia visual
que ele podia sentir através dos pés. Logo depois, a melodia se estabeleceu completamente, e o círculo inteiro vibrou em harmonia silenciosa. Havia ainda outros círculos espalhados pela colina, cada um esperando pacientemente por seus fragmentos. Ele caminhou até um círculo feito de pedras polidas que refletiam a luz como espelhos pequenos. Então ele procurou na cesta e encontrou um fragmento que brilhava com a mesma intensidade das pedras, um momento de alegria pura que havia se perdido de sua época original. Quando ele colocou o fragmento entre as pedras espelhadas, a luz se multiplicou e se espalhou em reflexos suaves que dançavam pelo círculo. Era como se aquele momento de alegria estivesse sendo compartilhado entre todas as pedras, cada uma guardando uma faceta diferente da mesma emoção. Depois de um momento, os reflexos se acalmaram, mas a luz continuou presente, aquecendo as pedras com um brilho constante. Ele continuou seu trabalho metódico, movendo-se entre os círculos, com a paciência de quem conhece a importância de cada gesto. Um círculo de pedras ásperas recebeu um fragmento que carregava o som de chuva em telhados antigos. Outro círculo, feito de pedras lisas como seixos de rio, acolheu uma lembrança do barulho de água, corrente em tempo subia ou corrente ardeiro. É como se aquele momento de alegria estivesse sendo compartilhado entre todas as pedras, cada uma guardando uma faceta diferente da mesma emoção. Depois de um momento, os reflexos se acalmaram, mas a luz continuou presente, aquecendo as pedras com um brilho constante. Era como se aquele momento de alegria estivesse sendo compartilhado entre todas as pedras, cada uma guardando uma faceta diferente da mesma emoção. Um espaço entre respirações que havia se perdido de sua época. Ele procurou pelo círculo certo e o encontrou no ponto mais alto da colina. Um círculo simples, feito de apenas 7 pedras brancas. Quando ele colocou o fragmento de silêncio no centro das pedras brancas, toda a colina pareceu suspirar suavemente. Os outros círculos continuaram seu trabalho silencioso, mas agora havia um espaço de quietude que permitia que cada um fosse ouvido com clareza. Depois disso, ele ficou parado por um momento, observando como todos os círculos pulsavam em ritmos diferentes, mas complementares. A cesta estava vazia agora, e ele a colocou no chão, ao lado do círculo de pedras brancas. O trabalho naquela parte da colina estava completo, e ele podia sentir que cada fragmento temporal havia encontrado seu lugar correto. Então, ele olhou para baixo da colina e viu que um caminho se formava naturalmente, mas agora havia um espaço de quietude que permitia que cada um fosse ouvido com clareza, onde poderia ativar o processo que enviaria todos os momentos de volta às suas épocas originais. Mas antes de descer, ele caminhou uma última vez entre os círculos, observando como cada um havia se tornado um pequeno centro de energia temporal. Enquanto isso, a brisa da colina carregava ecos suaves dos fragmentos que agora estavam organizados e prontos para retornar ao fluxo do tempo. A luz do sol filtrava entre as nuvens e criava sombras que se moviam lentamente entre os círculos de pedra. Ele notou que as sombras seguiam padrões específicos, como se fossem ponteiros de relógios gigantes, marcando horas de épocas diferentes. Logo depois, ele pegou a cesta vazia e começou a descer pela trilha que levava ao som da água, deixando os círculos trabalhando silenciosamente atrás dele. A trilha o levou por entre árvores que pareciam guardar segredos antigos, e o som da água ficava mais claro a cada passo. Ele seguiu o caminho natural que se formava entre as raízes e pedras, carregando a cesta vazia com cuidado. Logo depois, ele começou a notar que o ar ao seu redor tinha uma qualidade diferente, como se cada brisa trouxesse ecos de momentos que logo retornariam ao seu lugar no tempo. As árvores se abriram gradualmente, e então ele viu o riacho pela primeira vez.
A água corria cristalina sobre pedras lisas, criando pequenas cascatas que brilhavam sob a luz filtrada. Ele se aproximou devagar, observando como a corrente seguia um padrão quase musical, e percebeu que aquele era exatamente o lugar onde poderia ativar o processo de devolução dos fragmentos temporais. A margem do riacho era coberta por uma grama macia, que parecia convidar ao descanso. Ele colocou a cesta ao lado de uma pedra grande e lisa, e então se ajoelhou na beira da água. Enquanto isso, ele podia sentir que os círculos de pedra na colina continuavam trabalhando silenciosamente, mantendo cada fragmento temporal em sua posição correta. Ele estendeu as mãos sobre a superfície da água sem tocá-la ainda, e observou como a corrente refletia pequenos pontos de luz que dançavam como estrelas líquidas. A água era tão clara que ele conseguia ver cada pedra no fundo, cada folha que havia se depositado entre as rochas. Foi então que ele percebeu que o riacho não era apenas água comum, mas uma corrente que conectava diferentes momentos no tempo. Com movimentos lentos e cuidadosos, ele mergulhou as pontas dos dedos na água. A sensação era estranha e familiar ao mesmo tempo, como se ele estivesse tocando não apenas a superfície líquida, mas também as próprias horas que fluíam através dos séculos. Logo depois, ele sentiu uma vibração suave que começava na água e se espalhava pelos seus braços. Ele mergulhou as mãos completamente, e a água era surpreendentemente morna, apesar da sombra das árvores. Pequenas ondas se formaram ao redor de seus pulsos, criando círculos concêntricos que se expandiam pela superfície. Então, ele fechou os olhos e começou a sussurrar palavras antigas que pareciam vir de uma memória muito profunda, palavras que ele não sabia como conhecia, mas que sabia serem necessárias. As palavras fluíam de seus lábios como uma canção sem melodia, sons suaves que se misturavam com o murmúrio da água corrente. Ele sentia que cada sílaba era importante, que cada som ajudava a abrir os caminhos pelos quais os fragmentos temporais poderiam viajar de volta às suas épocas. Enquanto isso, a água ao redor de suas mãos começou a brilhar com uma luz muito tênue, quase imperceptível. O brilho na água cresceu gradualmente, não como uma luz forte, mas como o primeiro clarão do amanhecer que vai se intensificando aos poucos. Ele continuou sussurrando as palavras antigas, e percebeu que podia sentir uma conexão se formando entre o riacho e os círculos de pedra na colina. Foi então que ele soube que o processo havia começado, que a corrente temporal estava despertando. A luz na água pulsava suavemente, seguindo um ritmo que lembrava as batidas de um coração muito lento e profundo. Ele manteve as mãos mergulhadas e continuou sussurrando, sentindo como se estivesse conversando diretamente com o tempo. Logo depois, ele percebeu que podia ouvir ecos distantes vindos da direção da colina, como se os fragmentos temporais estivessem respondendo ao chamado da água. As palavras antigas começaram a fluir mais facilmente, como se ele estivesse lembrando de uma língua que havia esquecido há muito tempo. Ele sentia que cada som ajudava a fortalecer a ponte entre o presente e as épocas para onde os momentos perdidos precisavam retornar. Então ele abriu os olhos devagar e viu que a água ao redor de suas mãos brilhava com pequenas fagulhas douradas que apareciam e desapareciam como vagalumes aquáticos. O riacho inteiro parecia estar respondendo ao ritual. A corrente fluía com mais vigor, criando pequenos redemoinhos que capturavam e refletiam a luz de maneiras impossíveis. Ele continuou sussurrando, e percebeu que podia sentir cada um dos fragmentos temporais na colina, como se eles estivessem conectados a ele através da água que corria entre seus dedos. Aos poucos, ele começou a sentir que os momentos perdidos estavam se preparando para a jornada de volta. Era como se cada riso de criança, cada sussurro, cada melodia esquecida estivesse despertando e se lembrando de onde pertencia. Enquanto isso,
A luz na água se tornava mais estável, menos pulsante, como se a corrente temporal estivesse encontrando seu ritmo natural. Ele sussurrou as últimas palavras do ritual, sons que pareciam ecoar não apenas no ar, mas também através do tempo. A água ao redor de suas mãos brilhou uma última vez com mais intensidade, e então a luz se espalhou pela corrente inteira, transformando o riacho numa fita luminosa que serpenteava entre as árvores. Foi então que ele soube que a ativação estava completa. Devagar, ele retirou as mãos da água e percebeu que suas palmas brilhavam com uma luz muito suave que gradualmente desapareceu. A corrente continuava fluindo com sua nova energia, carregando consigo a capacidade de transportar os fragmentos temporais de volta às suas épocas. Logo depois, ele se levantou e olhou na direção da colina, sabendo que os círculos de pedra já estavam enviando os momentos perdidos através da conexão que ele havia estabelecido. O ar ao redor do riacho vibrava com uma energia quase imperceptível, como se milhares de pequenos milagres estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Ele podia sentir que os risos de crianças de séculos passados estavam encontrando seu caminho de volta para os pátios onde haviam nascido. Então ele imaginou os sussurros retornando para os jardins noturnos onde haviam sido murmurados, e as melodias esquecidas voltando para os salões onde haviam sido cantadas pela primeira vez. A corrente do riacho parecia cantar uma canção muito baixa e antiga, uma música que falava de momentos encontrando seus lares temporais, depois de tanto tempo perdidos. Ele ficou ali, na margem, observando a água brilhante fluir, e sentiu uma satisfação profunda ao saber que havia cumprido sua parte no processo. Enquanto isso, ele podia perceber que o trabalho de devolução estava acontecendo de forma suave e natural, como deveria ser. Pequenos reflexos dourados dançavam na superfície da água, e ele percebeu que cada brilho representava um fragmento temporal fazendo sua jornada de volta. Era um espetáculo silencioso e belo, visível apenas para quem sabia como olhar. Logo depois, ele pegou a cesta vazia e a segurou contra o peito, sentindo que ela também havia cumprido seu papel na organização dos momentos perdidos. Ele caminhou lentamente ao longo da margem, observando como a corrente luminosa seguia seu curso entre as pedras e raízes. A água levaria a energia temporal para todos os lugares onde fosse necessária, conectando épocas distantes através de caminhos invisíveis. Então ele parou numa pequena clareira ao lado do riacho e respirou fundo, percebendo que o ar estava mais leve, como se uma antiga tensão estivesse sendo liberada. O som da água corrente agora tinha uma qualidade musical mais clara, como se o riacho estivesse celebrando o retorno dos momentos às suas épocas corretas. Ele ficou ali por alguns minutos, simplesmente ouvindo e observando, apreciando a beleza do processo que havia ajudado a iniciar. Enquanto isso, ele podia sentir que em algum lugar distante, crianças de outros tempos estavam rindo novamente. Sussurros antigos estavam sendo ouvidos, e melodias perdidas voltavam a ecoar em salões há muito silenciosos. A luz na água começou a se estabilizar, tornando-se menos visível, mas não menos poderosa. Ele sabia que a corrente temporal continuaria trabalhando, mesmo depois que ele partisse, carregando cada fragmento para seu destino correto, com a paciência infinita do tempo. Foi então que ele olhou ao redor e percebeu que uma trilha diferente se formava entre as árvores, um caminho que o levaria de volta na direção de sua oficina. Antes de partir, ele se ajoelhou mais uma vez na beira do riacho e tocou a superfície da água com as pontas dos dedos. A corrente ainda vibrava com energia temporal, mas agora era uma vibração harmoniosa e equilibrada. Logo depois, ele sussurrou uma palavra de agradecimento para a água, para as árvores e para todos os momentos que logo estariam de volta em seus lares temporais,
Ele se levantou devagar, ajustou a cesta vazia no braço e começou a seguir a nova trilha que o levaria para casa. Enquanto caminhava, ele podia ouvir o riacho cantando atrás dele, uma canção suave que falava de tempos que se encontram e momentos que retornam. O ar ao seu redor começou a brilhar com uma luz muito tênue, como se o próprio tempo estivesse agradecendo pelo trabalho bem feito. Ele subiu os degraus de madeira que levavam à torre, sentindo cada tábua ceder ligeiramente sob seus pés. A escada espiral o conduziu para cima, passando por pequenas janelas que mostravam diferentes ângulos de sua oficina lá embaixo. Quando chegou ao topo, ele parou por um momento para recuperar o fôlego e observar o espaço ao seu redor. A torre era circular e ampla, com paredes cobertas por engrenagens douradas de todos os tamanhos. Elas giravam lentamente, cada uma no seu próprio ritmo, criando um murmúrio suave e constante que lembrava o som de abelhas trabalhando. No centro da sala, erguia-se o relógio mestre, uma estrutura impressionante que chegava quase até o teto abobadado. Ele se aproximou do relógio, com passos cuidadosos, observando os 3 ponteiros enormes, que marcavam não apenas horas, mas eras inteiras. O ponteiro mais longo era feito de prata polida e brilhava com reflexos que pareciam conter fragmentos de luz estelar. O ponteiro do meio tinha a cor do bronze antigo, e sua superfície mostrava pequenas gravações de símbolos que ele havia aprendido a ler há muito tempo. O ponteiro mais curto e grosso era diferente dos outros. Ele parecia ser feito de uma madeira escura que nunca envelhecia e tinha veios dourados que pulsavam suavemente, como se fossem veias carregando vida. Quando ele estendeu a mão para tocar o ponteiro de prata, sentiu uma vibração familiar que ecoava o trabalho que havia feito no riacho. Então, ele começou o ritual que conhecia de cor, mas que sempre realizava com a mesma atenção de quem o fazia pela primeira vez. Ele segurou o ponteiro de prata com ambas as mãos e o girou lentamente no sentido horário, contando mentalmente até 12. Cada movimento liberava um som cristalino que se espalhava pela torre, fazendo as engrenagens nas paredes girarem um pouco mais rápido. Logo depois, ele moveu suas mãos para o ponteiro de bronze e o girou na direção oposta, também 12 vezes, mas com movimentos mais lentos e deliberados. O som agora era mais grave, como o toque de uns sinos distante, e ele podia sentir como as vibrações desciam pela torre e se espalhavam pela oficina. As engrenagens responderam mudando seus ritmos, criando uma sinfonia complexa de cliques e sussurros metálicos. Por fim, ele segurou o ponteiro de madeira com uma reverência especial. Este era o mais importante, pois conectava todos os tempos em uma única corrente contínua. Ele o girou apenas 3 vezes, cada movimento acompanhado por um som profundo que parecia vir não do relógio, mas da própria estrutura do tempo. Enquanto ele completava a sequência, o ar ao redor do relógio começou a brilhar com uma luz dourada muito suave. A luz não vinha de nenhuma fonte visível, mas parecia brotar do próprio espaço entre os ponteiros. Ele deu um passo para trás e observou como a luminosidade se intensificava gradualmente, envolvendo toda a estrutura do relógio mestre. Foi então que ele ouviu um som que sempre o emocionava, o sussurro coletivo de todos os momentos esquecidos, começando sua jornada de volta para casa. Era como se milhares de vozes muito pequenas estivessem cantando uma canção de despedida. Ele fechou os olhos por um instante e deixou o som envolvê-lo completamente. Quando ele abriu os olhos novamente, podia ver através das janelas da torre como pequenas luzes começavam a se mover pelo ar lá fora. Eram os fragmentos temporais que havia organizado, agora carregados pela corrente que ele havia ativado no riacho. Cada luz seguia uma trajetória diferente, algumas subindo em direção às estrelas, outras descendo em direção à terra.
todas buscando suas épocas de origem. Ele caminhou até uma das janelas e apoiou as mãos no parapeito de pedra, observando a dança silenciosa das luzes no céu noturno. Uma delas passou bem perto da janela, e ele pôde ver que carregava consigo o eco de uma risada de criança. A luz piscou uma vez, como se estivesse se despedindo, e depois acelerou em direção a algum lugar no passado distante. Aos poucos, as luzes foram ficando mais esparsas, até que apenas algumas poucas permaneceram visíveis no horizonte. Ele sabia que o processo continuaria por toda a noite, com cada momento encontrando seu caminho de volta através das camadas do tempo. O trabalho mais difícil estava feito, e agora era apenas uma questão de deixar que a corrente temporal completasse sua tarefa. Ele voltou ao relógio mestre e colocou a mão sobre o mostrador central, sentindo as vibrações que ainda pulsavam através da estrutura. O mecanismo estava funcionando perfeitamente, sincronizando não apenas os 3 ponteiros principais, mas também todos os pequenos relógios espalhados por a sua oficina. Era como mais bem que toda a sua coleção tivesse se tornado parte de um único organismo temporal gigantesco. Então, ele notou que uma das engrenagens na parede havia parado de girar. Ele se aproximou para examinar o mecanismo e descobriu que não estava quebrado, mas simplesmente aguardando. Com um sorriso, ele deu um pequeno impulso na engrenagem e ela voltou a girar suavemente, retomando seu lugar na sinfonia mecânica da torre. Enquanto ele observava as engrenagens trabalharem em harmonia, uma brisa suave entrou pela janela, trazendo consigo o aroma das flores do jardim lá embaixo. O ar também carregava algo mais sutil, o cheiro do tempo bem organizado, uma fragrância que lembrava bibliotecas antigas e manhãs de primavera ao mesmo tempo. Ele respirou fundo e sentiu uma satisfação tranquila se espalhando por todo o seu corpo. Logo depois, ele começou a descer a escada espiral, parando em cada pequena janela para olhar sua oficina de um ângulo diferente. De cima podia ver como todos os relógios estavam sincronizados, seus pêndulos balançando em um ritmo coordenado que criava padrões visuais hipnotizantes. Era como observar uma dança coreografada por séculos de experiência. Quando ele chegou ao pé da escada, a oficina parecia diferente de quando havia saído. O ar estava mais limpo, mais leve, como se uma poeira invisível tivesse sido removida. Todos os relógios brilhavam um pouco mais, e seus tiques se harmonizavam em uma melodia suave que enchia o espaço com uma sensação de ordem perfeita. Ele caminhou entre as fileiras de relógios, verificando aqui e ali se algum precisava de ajuste, mas encontrou tudo funcionando exatamente como deveria. Os relógios de parede marcavam as horas com precisão, os de mesa mantinham seus ritmos constantes, e até mesmo o pequeno relógio de bolso que havia consertado na semana anterior estava funcionando perfeitamente. Era como se toda a oficina tivesse sido renovada pelo processo de devolução dos momentos perdidos. Por fim, ele parou diante de sua mesa de trabalho e organizou algumas ferramentas que haviam ficado espalhadas. Não era necessário, mas ele gostava de deixar tudo em ordem antes de descansar. Enquanto guardava uma pequena chave de fenda em sua gaveta apropriada, ele ouviu o último eco do ritual temporal. Um som muito suave, como um suspiro de contentamento, que veio de algum lugar entre os ponteiros do relógio mestre na torre. Ele olhou para cima, em direção ao teto da oficina, sabendo que lá em cima, o grande relógio continuaria trabalhando durante toda a noite, garantindo que cada momento perdido encontrasse seu caminho de volta para casa. Era um trabalho que nunca terminava completamente, mas que sempre trazia essa mesma sensação de harmonia restaurada. Com um último olhar ao redor de sua oficina organizada, ele se dirigiu para sua poltrona favorita, pronto para descansar depois de mais um dia bem vivido. Ele se acomodou na poltrona de couro macio, sentindo o peso do dia se dissipar lentamente. Então, estendeu a mão até a mesinha ao lado e pegou sua chaleira de cobre, que já estava aquecida pela proximidade do pequeno fogão a lenha.
O vapor subia em espirais delicadas, enquanto ele despejava a água quente sobre as folhas de camomila na xícara de porcelana branca. O aroma doce e terroso se espalhou pelo ar da oficina, misturando-se ao cheiro familiar de óleo de máquina e madeira polida. Enquanto o chá esfriava um pouco, ele se recostou na poltrona e olhou pela janela redonda que dava para o jardim. Lá fora, os relógios de flores continuavam marcando as horas, com suas pétalas que se abriam e fechavam em ritmo natural, e os sondiais projetavam suas sombras precisas sob a luz suave da tarde. Depois de um gole do chá morno, ele observou como tudo parecia fluir com a cadência correta. As nuvens se moviam devagar pelo céu, as folhas das árvores balançavam gentilmente na brisa, e até mesmo o tic-tac dos relógios da oficina soava mais harmonioso do que antes. Era como se cada segundo estivesse encontrando seu lugar natural no grande fluxo do tempo. Ele fechou os olhos por um momento e ouviu os sons ao redor, o murmúrio distante do riacho, o canto suave dos pássaros que se preparavam para o entardecer e o ronronar quase imperceptível de todos os mecanismos trabalhando em perfeita sincronia. Quando abriu os olhos novamente, ele se preparou para o que estava por diante. Notou que a luz dourada da tarde começava a pintar as paredes da oficina com tons mais suaves. Com a xícara ainda nas mãos, ele continuou observando pela janela, satisfeito em saber que cada momento perdido havia encontrado seu caminho de volta para casa. O tempo fluía naturalmente mais uma vez, e ele podia simplesmente existir nesse ritmo tranquilo, sabendo que amanhã outros fragmentos temporais chegariam até sua oficina, e ele estaria ali para cuidar deles com a mesma paciência de sempre.